Nosso estudo de hoje é a lição 20 do livro Pensamento e Vida, tem por título Hábito. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados operando constante indução à rotina. Herdeiros de milênios gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática e, em razão disso, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor e formarmos em torno delas todo um sistema defensivo à base da crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto da posse, e com o instinto da posse criamos os reflexos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas, caminhando na maioria das circunstâncias como operários distraídos e infiéis que desertassem da máquina preciosa, em que devem servir gloriosamente para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. Nesse círculo vicioso vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores, em marcha para ciclos mais altos da existência. É por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito. Sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. No abandono à tristeza e ao desânimo nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna, o apostolado de Jesus é um resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Até agora, no mundo, a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe a egoísmo pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas nos milênios que nos precedem hoje. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. É interessante a colocação do Emmanuel hoje, porque ele vem falar de hábitos, e a gente lembra que no Livro dos Espíritos, quando vai falar da lei de trabalho, Allan Kardec diz que educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Mas a gente vem para cá, para o mundo de expiações e provas, convidado a viver em comunidade. E na comunidade você vai ter acesso a vários seres que vivem de uma maneira e que, primeira coisa, se você, para evoluir, você precisa estar em contato com a coletividade, né? Porque é parte do princípio que o eremita do deserto ele se embrutece cada vez mais. Você precisa de alguns requisitos para você conviver com essa sociedade. E aí o que acontece, dentro desses requisitos, você vai encontrar vários que são flagrantemente contrários ao Evangelho de Jesus. Vários que são resultados de atavismo, de herança, que vem de muito tempo e que todo mundo faz. Por exemplo, não levar desaforo para casa, não ser um covarde, o homem tem que defender a sua família, e aí confunde essa defesa com violência, a conquista do bem material, a conquista da posse, a busca pela autoridade, todo esse tipo de coisa que a gente observa no comportamento comum
na sociedade, mas quando a gente vem comparar com o Evangelho de Jesus, a gente começa a descobrir uma coisa que parece que está completamente contrária a gente. Né? A gente começa, como é que vão bater numa face e eu vou ter que dar outra? Que história é essa de bater? Até o próprio Allan Kardec, quando vai interpretar essa passagem, ele fala para a gente, olha, vamos interpretar que ele está só pedindo para ninguém ter ideia de vingança, mas que realmente o instinto de conservação nosso jamais vai pedir, você bateu aqui, bate aqui para doer também, para ficar os dois mesmo. São conceitos que a gente tem que estudar muito e procurar tirar o espírito que está por trás da letra. Mas, de fato, a gente chega na convivência social e vai encontrar convenções, comportamentos, que quando a gente para analisar, a gente vai para a igreja, para o centro espírita, para o ambiente religioso, estudar uma coisa e reconhece uma autoridade no Cristo, muitas das vezes até por medo, que os pais falam, você tem que acreditar em Papai do Céu, né? Muitas das vezes até por medo. Aí depois você vai para lá, ouve aquilo, mas você fala, não, comigo não, se eu chegar aqui fora e fizer isso, eu sou chamado de covarde. Não, se eu fizer isso que está falando aqui no Evangelho, eu vou morrer de fome, porque aqui todo mundo é esperto. Todo mundo tem que arrumar um jeito de se dar bem. Dar a César o que é de César, não nada disso. Eu vou fazer meu gato aqui na luz, eu vou fazer meu gato aqui na água, eu vou procurar o gato net, eu vou procurar várias formas, e a gente aqui em comunidade, a gente está o tempo todo sendo convidado a não observar os conceitos do Evangelho. E aí o que acontece? Ele vem dizendo para a gente, ó, com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Exageramos as coisas e, na grande maioria das vezes, a gente chama o que? O sistema defensivo à base de crueldade. Ele termina aqui a lição dizendo para a gente, né, que a gente, até os filmes que a gente assiste, eu estava prestando atenção um dia desse no comportamento da família, e você vai observar os filmes de Hollywood, as séries de TV, os filmes nacionais também, você vai observar a injustiça e você se coloca do lado do injustiçado. Quando o injustiçado consegue de uma maneira se vingar, você sente aquele prazer, e em alguns momentos tem gente que bate até palmas, fala que filme maravilhoso, quando na verdade o conceito do Evangelho acaba sendo completamente o contrário, não é você se vingar, é você aguentar a agressão de maneira calada e você mesmo assim, você, através do seu exemplo, você procurar contagiar. Por que será que o filme do Mahatma Gandhi, por exemplo, não é um filme bastante divulgado? A maioria das vezes a pessoa assistiu uma vez, ou quem é professor de história, né, assiste poucas vezes. Mas por quê? Porque um homem que pregou a não violência e falou, vamos usar um linguajar aqui brasileiro, carioca, se fosse aqui no Rio de Janeiro, ele chegava, o pessoal falou, olha, quer ser macho de verdade? Macho de verdade não vai retribuir violência com violência. Se alguém aqui agredir quando for agredido, não está em condição de viver comigo. Quem quiser me seguir, venha na paz. Está preparado para apanhar e ficar quieto? E vocês vão ver a transformação depois. E as pessoas foram corajosamente movidas por aquele magnetismo. Por que filmes como esse não passam? Por que filmes mostrando perdão, mostrando que quando você perdoa a pessoa que te agrediu, ela fica com remorso? Porque ela só te agrediu porque ela achou que você fosse mais forte que ela, mais poderosa que ela, ou pretendesse ser, e ela, né, de repente agiu de uma maneira, mas viu que não era nada daquilo, bate uma coisa por dentro, meu Deus, eu fui tão injusto, vai bater uma coisa por dentro. Por que os filmes não pregam isso? Porque esse não é o nosso hábito. O nosso hábito aqui comum é a gente estar o tempo todo duelando, degladiando, e hoje não estamos mais na fase dos duelos físicos. Tanto que quando eles aparecem, eles são exceção, eles vão para a televisão. Um assassinato choca a opinião pública, mas estamos na fase dos duelos verbais. A gente quer se impor o tempo todo através da palavra, e a maioria dos vídeos que a gente recebe pelas redes sociais são vídeos que estão estabelecendo verdadeiros duelos mesmo, no campo da palavra ou no campo da imagem, não mais no campo de ferir fisicamente. Tudo isso contrário ao Evangelho de Jesus, ao Evangelho de amor e de respeito pelo semelhante, de tolerância pelo semelhante e de perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas para a gente começar a adquirir isso, a gente precisa ir praticando aos poucos e tornar aquilo um hábito, porque educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Que Jesus nos abençoe hoje. Sempre te agradeço mais uma vez ao Emmanuel pela reflexão.